Estamos de volta com o 27 Segundos. Neste bloco eu vou começar a entrevista com o ex-deputado federal Marcondes Gadelha, ele que marcou uma época aqui na Paraíba, que é presidente estadual do PSC e que o seu filho, Leonardo Gadelha, é seu sucessor natural na política, deputado federal e integrante da Comissão Especial da Reforma Política, que está sendo estabelecida dentro do possível no Congresso Nacional. Antes de voltar à entrevista com Marcondes Gadelha, eu quero dar um recado a você. A economia da Paraíba dá claros sinais de que está no caminho do crescimento. Já são vistos no horizonte de grandes investimentos de grupos nacionais e multinacionais. Mas devemos também saudar de forma especial os novos movimentos dos grupos locais, como o lançamento da construtora Planck. O DCT está em obras aceleradas na BR-230, próximo à Passarela da Farne. Investir é acreditar e gerar empregos e recursos que certamente são muito bem-vindos. Quer saber mais sobre o DCT? Ligue 3247-6797. Vou repetir, 3247-6797. Aí sim, depois desse recado, eu converso agora com o ex-deputado federal Marcondes Gadelha. Um prazer tê-lo aqui, né, na RCTV no 27 Segundos. E vamos começar logo por essa reforma política. O senhor que acompanhou várias e várias propostas no Congresso Nacional e essa reforma política não saiu. Parece que a população resolveu ir para as urnas na base da pressão, né? Me parece que vai sair. Será que eu sou agressivo se eu disser um arremedo de reforma? Olha, eu também sou pessimista em relação à reforma política. Eu não acredito que a gente consiga uma boa reforma política pelos métodos convencionais que estão sendo utilizados. Você querer colocar o Congresso para votar uma matéria que a gente sabe que há uma resistência muito forte dos próprios parlamentares. Qual é a razão dessa resistência? Os parlamentares foram eleitos pelo sistema que está aí. Eles acham que se mudar, qualquer que seja a mudança, haverá o risco de não se eleger. Infelizmente, cada um está olhando para o seu próprio umbigo. E eles ficam com esta preocupação, descartam o interesse público mais ao largo, porque há uma regra geral que se diz, não se muda time que está ganhando o jogo. Se eu fui eleito dessa maneira, então, se você introduz o sistema de voto distrital, o cidadão que é acostumado com o voto proporcional, a amealhar votos, e muitas vezes à base de dinheiro apenas, exclusivamente, então ele corre o risco de não se eleger. Se você introduz o financiamento público de campanha exclusivo, porque isso é que eu chamo de reforma política, é uma reforma em profundidade. Esse negócio de bijuteria, de uma coisa superficial... Perfumaria. Perfumaria não tem nenhuma significação. Esse negócio de você marcar a data da posse do presidente da República, essa coisa de coincidência de eleições, isso tudo é coisa superficial. Não vai na raiz do problema, não vai na natureza do problema. Qual é a raiz do problema? Por que nós precisamos de uma reforma política? Porque nós temos que acabar com a influência do poder econômico no processo político. Temos que acabar com o caixa 2, vamos ser muito claros. Uhum. Vamos acabar com a corrupção. E você só acaba com a corrupção se você introduzir um desses sistemas. Ou o voto distrital, ou então o sistema de financiamento público de campanhas. Então, se você não fizer isso, o indivíduo ele é compelido a se aprovisionar de recurso, seja de que jeito for, da maneira mais espúria e mais ilícita possível, porque ele está vendo o concorrente dele também utilizando o mesmo sistema. E é claro que, dessa maneira, nós não vamos para lugar nenhum e nós vamos dar razão àqueles cínicos filósofos americanos que dizem a democracia é o melhor regime que o seu dinheiro pode comprar. Uhum, certo. O senhor, com a experiência de ex-deputado, de quem já vivenciou lá dentro do Congresso Nacional, o senhor não acha que o governo federal, a presidente Dilma, deu um tiro no pé? No calor daquela emoção, anunciou 5 pontos, nenhum desses 5 pontos está se cumprindo, falou em plebiscito, depois falou em referendo, nenhum nem outro. Olha, a questão do plebiscito, ou do referendo, do plebiscito está equivocado, mas do referendo, não. O referendo é uma atitude correta. Eu digo a você
que pelo Congresso não haverá reforma política nunca de nuncarás, por causa disso, por causa do interesse imediato dos parlamentares. Então, para você votar uma reforma política de verdade, tem que criar um corpo legislativo especial, eleito especificamente para votar aquela reforma e que depois se dissolve. Depois de promovida a reforma, esse corpo eleitoral se dissolve e os seus integrantes não podem mais ser candidatos a nada. É como se fosse uma mini constituinte exclusivamente para a reforma. Votar a reforma. E aí a participação popular entra 3 vezes. Primeiro porque o cidadão é eleito pelo povo. Essa mini constituinte, vamos chamar assim, ou eu prefiro chamar corpo legislativo específico. Esse corpo legislativo específico é eleito pelo povo. Depois que ele apresenta a sua proposta, então vai para é votado pelo Congresso, é votado e vai para o referendo popular. Então, outra vez o povo participa nessa decisão. E esse corpo legislativo, então, terá toda legitimidade para promover a ideia. Aliás, essa proposta não foi nem propriamente da Dilma. O Lula, há algum tempo atrás, teve essa ideia. E eu vou dizer uma coisa a você também. Leonardo Gadelha se antecipou a tudo isso. É verdade. E apresentou a proposta antes de Dilma falar nesse assunto. Falar, é verdade. Só que ele não falou em plebiscito. O equívoco dela foi falar em plebiscito. Em plebiscito. Ele falou em referendo. Porque para você botar o povo, um plebiscito, para o povo decidir sobre uma matéria técnica dessa complexidade... Voto distrital ou não? Não, financiamento público de campanha, agora, lista fechada. Se você chega, a proposta que nós votamos, que o Congresso votou, é essa aqui. Eu quero saber se o povo aprova ou desaprova, aí é uma maneira de simplificar as coisas. E essa história de lista fechada? Essa história de lista fechada, ela é consubstancial com o sistema de financiamento público de campanha. Não pode haver financiamento público de campanha sem o lista sistema fechada? De lista fechada. Isso é uma coisa compulsória. Mas os críticos dizem que essa lista fechada, deputado, vou lhe chamar de deputado pela patente, né? Deputado, a história de lista fechada, os críticos dizem que é assegurar a reeleição do dono do partido, do cacique político, e cita especificamente o caso da Paraíba, por exemplo, os grandes partidos políticos estão em mãos de famílias. Bom, vamos primeiro dizer por que é necessário o sistema de lista fechada. Porque pelo financiamento público de campanha, o eleitor não vai votar num candidato. Não adianta esse candidato chegar com uma burra cheia de dinheiro e oferecer, porque simplesmente é vetado o voto individual no candidato. Ele vota no partido, vota na legenda. Isso aí é a única maneira que você tem de operar o sistema de financiamento público de campanha. Agora, você imaginar que vai haver um favoritismo dos apaniguados do presidente do partido, vamos dizer, de quem tem o controle sobre a comissão executiva do partido, está esquecendo um detalhe. É que os candidatos são escolhidos em convenção e nós podemos introduzir na legislação um dispositivo obrigando cada convencional a votar em pelo menos 5 ou 6 nomes, uma lista sextupla, por exemplo. Vamos dizer. Cada convencional vota obrigatoriamente. Você estabelece o número que quiser. Mas com esse seu argumento, cai por terra a ideia de que o cacique político veta esse ou aquele candidato. E faz o que quiser. Faz uma lista do seu entendimento, do seu modo. Não há esse risco, não. Não há esse risco. Certo. Além do mais, você pode acelerar a rotatividade dos comandos partidários. Então, se atualmente a legislação manda que os comandos partidários sejam renovados a cada 2 anos, você pode renovar a cada ano para evitar exatamente esse predomínio de uma facção dentro do partido. Ou a hegemonia, o protagonismo exercido pelo presidente do partido. Isso desaparece com a rotatividade que você faz acelerar na legislação. O senhor é de uma época em que político brasileiro vivia entre 2 legendas, no máximo sublegendas, né? PMDB 1, PMDB 2, Arena 1, Arena 2, é isso?
Hoje, nós temos aí mais de 40 partidos, fora os pedidos que estão chegando quase que diariamente de registro de estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a melhor forma para o Brasil? Olha, eu acho que a democracia se faz com qualquer número de partidos. O fato de nós termos um grande número de partidos decorre de que nós saímos há pouco tempo de uma ditadura e a democracia está ainda amadurecendo no Brasil. O que aconteceu com a Espanha, quando terminou o regime de Franco, a Espanha entrou com 140 partidos políticos. Nós aqui, nos anos 30, ao tempo de Getúlio Vargas, nós chegamos a ter aqui no Brasil 68 partidos. Inclusive partidos assim com nomes esquisitos, Partido dos Alfaiates do Acre. Então, todo tipo de corporativismo. Então, aos poucos a coisa vai enxugando. É claro que nós podemos acelerar esse processo de enxugamento. De que maneira? Se você, na reforma política, você colocar, e esse é um ponto mais polêmico, você acabar com coligações, por exemplo. Certo. Se você acabar com coligação, você mata 80% dos partidos. Aí vão ficar uns 4 ou 5 partidos no máximo, que talvez seja uma medida certa para o Brasil. O pluripartidarismo, ou melhor, o multipartidarismo, é um sistema que protege mais as minorias. Você dá mais espaço para o pensamento divergente. Então, você é minoritário dentro do partido. Você se sente sufocado ali. Então, você cria a sua própria legenda, você encontra meios de manifestação. Agora, o excesso, eu concordo, acaba virando uma poluição e muitas legendas são, na verdade, barriga de aluguel, são legendas de aluguel que você encontra por aí, e isso é uma forma de deturpação do processo político. Mas eu não me preocupo, insisto nesse ponto, eu não me preocupo com o número de partidos políticos. Se nós tivermos 2 partidos políticos, como no caso dos Estados Unidos, por exemplo, ou se você tiver 3 partidos, como na Alemanha, a democracia se realiza. Mas se você tem, como no Brasil, 37 partidos, caminhando para 40 partidos agora, também, da mesma forma, a democracia acontece. O que importa é que você tenha rotatividade do poder, que você tenha pluralismo, que haja espaço para o pensamento divergente. Que seja garantido esse pluralismo, né? Essa diversidade de opiniões. Essa diversidade de opiniões, e você tenha meios de comunicação abertos a todos, e você tenha também elementos intermediários, que não são partidos políticos, mas que têm uma força muito grande, como os chamados grupos de pressão, como é o caso dos sindicatos, as entidades de classe, tudo isso faz parte do grande jogo democrático. Isso é que é uma sociedade aberta e é aquilo que nós advogamos. Ok. Bom, e nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com essa entrevista com o ex-deputado federal Marcondes Gadelha, ele que atuou muito tempo no Congresso Nacional, sabe dos bastidores daquela casa como ninguém e hoje é o atual presidente do PSC na Paraíba. Fique ligado, voltamos em seguida, é rapidinho.